Beleza. Então, pessoal, só uma questão aqui importante aqui nessa situação. Então, entendam porque é uma situação de substituição tributária. Sim, sim. Algo que acontece recorrente é o seguinte: eu contrato, tem ali cada estado tem uma legislação específica, mas o que acontece muito é o seguinte: eu contrato um transportador de outra unidade da federação para buscar uma mercadoria aqui no Espírito Santo que eu vendi e esse ele vai ter uma questão do frete, ele não é contribuinte aqui. Então, assim, se não tem previsão de substituição, esse próprio transportador ele precisa recolher antecipadamente. Só que aqui no Espírito Santo, no artigo 220, 220A, ele tem a Tá. previsão de substituição Oi. aqui, ó, do remetente ou do Ó, alienante. Então, tá. tem a previsão ali para substituição tributária de que ele deveria, esse remetente, o alienante, recolher o ICMS do transporte. E o que acontece muitas das vezes é que esse remetente deixa a cargo da transportadora, ela não recolhe, porque ela não está prevista ali, apesar que ela poderia recolher, algumas até recolhem, e aí depois vai fazendo esses fretes. No final, fazem as malhas, né, de auditoria. O que acontece é que o auditor aqui do Espírito Santo, e aí de outros estados, né, a mesma sistemática, ele vai buscar esse crédito desse remetente alienante que não recolheu por substituição tributária. Então, assim, é quando eu jogo a responsabilidade do ICMS de transporte para quem está remetendo a mercadoria, ou o destinatário mesmo, quando ele faz o contrato do frete. Né? Ou mesmo no caso do transportador, que subcontratou uma outra. Vamos dizer, isso acontece muito do redespacho, a confusão do redespacho com a subcontratação, que é o quê? Eu faço uma subcontratação, então eu, como transportador que contratei, o ICMS por substituição, frete, é responsabilidade de quem contratou. Aí depois ele não recolhe, depois, não, quem deveria recontratar é a subcontratada. Só que ela não faz porque ela não está essa previsão. E aí, depois vai ter essa busca do auditor, de auditoria, sobre esse transportador que fez esse transporte. Outra questão importante é porque às vezes ele vai falar assim: não, isso daqui é um redespacho. Quando o redespacho acontece, a gente vai falar um pouquinho sobre ele tem esse fechamento. Cada um faz um trecho do transporte. Aí esse trecho, cada um fica responsável. Fiz de tudo. Então é Agora não está. importante ter essa previsão na subcontratação que quem está contratando é que tem que recolher. Se aí ele é sempre uma situação assim, nenhum dos dois recolhe. Aí se vai se sustentar na legislação, quem que a legislação elegeu como substituto tributário? O auditor, em regra, vai buscar aquele que está no estado do Espírito Santo, que vai ser mais fácil de recolhimento, é o que está na legislação, vai abordar. Então, muita atenção na substituição tributária em dois casos: quando eu contrato aquele táxi para fazer o transporte, né? Clique. Tem essa substituição prevista, que aí é o remetente ou alienante, ou quando a empresa é de outro estado. E empresas que fazem venda de comércio eletrônico, logística, isso acontece muito. O que acontece, aí vocês vão ver que já é... Pra caramba, esse Bruno. Ele tem uma mão Não, de. aí depois aqui eu não estou vendo. Já viu? Ele não tem um braço, a mão dele é Isso. prótese. O braço dele é prótese. É... Isso, né, Alessandro, depois puder acertar aí. Vamos lá. Então, pessoal, importante Vai, ter essa. Ô, Alessandro, depois se puder fechar o áudio. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Eu acho que eu consigo. desculpa, Ah, tá, fechei. beleza. Ah, beleza. Então, vamos lá. Desculpa, acabei de fechar, tá? É porque eu estou tentando conectar aqui no computador. Me perdoa, fechei. Não, beleza. Está com ele só você e ele? Vamos lá. Não. Então, muita atenção nessa perspectiva de que como você vai estar essas situações do substituto tributário. Porque gera muito erro, e eu falo com vocês, no transporte é o que mais tem problema. É o que mais vai afetar as questões é, de geração de multa. Então, assim, hoje, até vou passar aqui, ó. Esses são alguns pareceres que recente, fica aí, vocês. Não, tranquila, é,
vocês podem consultar, são pareceres que dão suporte a isso, essa questão da substituição tributária. Então, é importante ter esse olhar de que vocês estão mais atentos para quem é o substituto tributário, em regra, aquilo que eu falei, é o alienante, aqui é o remetente da mercadoria, porque ele, no próprio Estado ele vai focar quem é contribuinte dele. Ele vai jogar essa restribuição. Tem, não vou falar especificamente, né? Pode ficar tranquilo, nós vamos ter diferença no redespacho e subcontratação. Aí vai impactar as questões da substituição. Então, assim, são dois pareceres para ter a mão aí, porque hoje o fisco tem utilizado principalmente esse parecer 557 para você. Peraí, tem pessoas aqui. Para vocês. Para sustentar os autos de infração que ele tem lançado quando o substituto não recolhe. Né? Quando deveria ter sido recolhido para pelo alienante, não faz esse recolhimento, então tem utilizado aí desses pareceres, né? Seja até para aproveitamento de crédito, quando ele paga, né? Então são dois pareceres importantes para ter à mão, né? Para quando tem alguma empresa que vocês atuam, possa ser auditada em razão de, como substituto tributário, ele não ter recolhido. Né? Então, fica esses dois pareceres ali, são tranquilos, mas é o que o fisco utiliza para dar embasamento naquilo ali. Ó. Responsabilidade de quem é tomador de serviço no contrato de prestações civilistas pelo pagamento de ICMS como substituto tributário. Eu contrato um serviço, é uma transportadora de fora, ou é um TAC, eu tenho que recolher. Se não recolher, o fisco vai buscar da sua empresa. Então, assim, fica aí, guardem. Esse material já falei para vocês, mas é importante ter essa perspectiva aí de que pode ser chamado a recolher, no parecer.